tá bom? Eu vou abrir agora para as perguntas que o pessoal passou aqui, viu, professor? Uhum. Vou ajeitar aqui. São 7 perguntas. Começando aqui com o Pedro Lira. Professor, Pedro Lira. Professor, esta cidade não foi descoberta ainda? Não é que ela não tenha sido descoberta. Oficialmente, supostamente, o Karl Brugger esteve ali, tanto que ele escreveu o livro esse, Crônicas de Acacor, porque ele esteve ali, entende? Então, eu diria... Ai, meu Deus, tirar esses óculos que já estão me deixando louco, tá? Vou ficar sem óculos. Ai, ai, ai. Não, estão me deixando louco esses óculos, tá? Então, o que passa é o seguinte. Supostamente Karl Brugger esteve ali e ele escreveu esse livro. Se tu busca, tá? Chama-se Crônicas de Acacor. O nome do autor é Karl Brugger, ok? Então busca Crônicas de Acacor, Karl Brugger. Supostamente ali ele dá toda a informação sobre Acacor. Vocês estão tendo imagens inéditas do professor sem óculos. Dá uma risadinha aí, professor. Próxima Aí, pergunta aqui. pior que eu não vejo nada, que tem que ver. Eu falo para o senhor. Vicente LS Barbato. Ele pergunta: de onde vieram os indígenas? Essa até eu queria saber. Bom, supostamente, tá, existiu, isso é uma hipótese, não tem ninguém tem uma definição, mas os indígenas supostamente teriam vindo de Ásia. Foi naquele tempo que o Estreito de Bering estava conectado, a Ásia está conectada com a América, por o norte da América, no Estreito de Bering. Então aí supostamente existia, era uma parte sólida, então se passaram daí supostamente, tá? Existe uma teoria que também eles têm sido transplantados de outros lugares, até de outros planetas, mas são teorias. Eu não posso dizer uma coisa dessa, de comprovar uma coisa assim. O que eu posso dizer é o seguinte: os historiadores e arqueólogos e antropólogos apresentam a teoria da migração asiática, por isso que os indígenas têm feições que lembram um pouco as partes orientais, tá? Que seria, pelo menos, um ponto a considerar. Agora, se é a comprovação disso, não existe uma comprovação disso. E a possibilidade de que tenham sido transportados outros planetas são muito menos ainda. Mas eu tenho que dizer todas as possibilidades do que é. Eu posso dizer isso. Quer dizer, não se sabe exatamente de onde eles vieram, mas supostamente essas são as posições. Agora, e por que, se eles eram tão avançados, eles caíram na primitividade? Porque, segundo eles, os conflitos locais entre eles mesmos provocaram um processo não de evolução, mas de involução. E por involução, eles tornaram-se primitivos. Alguns, pelo menos. Os que dessas cidades subterrâneas tenham mantido a tecnologia, supostamente. Né? Estou dizendo dentro do que se sabe. Continuamos. Pedro Lira. Acacor seria uma das primeiras cidades no mundo, professor? Eu não posso te dizer que a Cacossa é uma das primeiras cidades do mundo. Tá? Posso dizer que as cidades sumérias são consideradas as primeiras cidades civilizadas do mundo como comunidade. Tá? Agora, enquanto não se faça uma prova de carbono 14 nas construções e se verifique isso, os antropólogos e os arqueólogos encontrem mais evidências, o resto são conjecturas. Porque eu não posso vir aqui te dizer que essa foi a capital do mundo, que isso aí foi a primeira civilização que apareceu. Eu digo, por que não? Já tinha que começar em algum lugar, por que não aqui? Mas se dizer com certeza, eu não posso. Posso dizer que, teoreticamente, seria bom, seria incrível se fosse assim. Mas eu não posso comprovar isso que eu estou te dizendo. O que mais que temos?
Não, eu estou vendo mal aqui, porque estou vendo que dizendo que eu estou gato, mas eu tô um gato velho, será? Então, obrigado, hein? O que mais que temos, Roberto? Aqui, Vicente LS Barbato. Por que os americanos praticamente eliminaram os indígenas? Eu te digo o seguinte: primeiro foi por ganância, mais que nada, porque vocês sabem que a quantidade dos indígenas norte-americanos que foram dizimados, primeiro existiam milhões deles, depois milhares deles, e no final os que sobraram estão em reservas, como que prisioneiros da sua própria terra. Imagina que toda aquela terra era deles. E olha o que passou com eles: foi a ganância, foi a cobiça, foi a inveja. Tudo isso foi as coisas que terminaram fazendo com que os americanos praticamente exterminassem eles. Graças a Deus, no Brasil, existem organizações como a FUNAI que estão defendendo os indígenas dentro do possível. E corrupção existe, em todo lugar existe. Mas também tem muita gente boa fazendo um ótimo trabalho e fazendo o melhor que pode. Isso tem que ser levado em conta. Tem uma outra pergunta aqui. Descoisar as coisas que estão coisadas. Interessante isso. É o nome dele, professor. Ok. Descoisar as coisas que estão coisadas. Ele É interessante. pergunta, professor, o que você sabe de 7 cidades no estado do Piauí e suas pinturas rupestres? Bom, essas cidades supostamente teriam caminhos, túneis subterrâneos que levariam para outros países e até provavelmente outros continentes. Estamos falando de túneis tão profundos que seriam capazes de atravessar o próprio oceano. Então, eu sei que isso parece improvável, mas se vocês soubessem como funciona a questão dos intraterrestres nas placas tectônicas, que fundo que vão esses túneis, e que esses túneis têm um sistema próprio de microclima, que algumas vezes esses túneis, porque eles vão dizer, tá, mas tu está falando num lugar que não tem luz nem nada. Sim, sim, tem, porque são lugares que têm energia geotermal, então tu vai encontrar luz e calor ali das próprias energias terrestres. Então, eu diria o seguinte: o que se dizem dessas cidades que seriam pontos de entrada às conexões intraterrestres. Pelo menos é o que eu sei. Outra pergunta aqui. O Thales Augustus. Já levaram muita tecnologia de lá, professor? Eu te digo o seguinte: eu não creio que tenham levado muita tecnologia, porque não creio que eles tiveram acesso absoluto à cidade. A cidade tem suas defesas. Um vai dizer, mas se são ruínas? E eu pergunto para vocês, até que ponto as ruínas são ruínas? Ou até que ponto as ruínas são deixadas como se parecem ruínas? E a razão que elas estão como se parecem ruínas, porque elas se autoprotegem dessa forma. Se esses seres têm uma tecnologia tão avançada, eles não iam deixar as cidades deles protegidas e abertas. As pirâmides não iam estar expostas a tudo. E um vai dizer, mas pai não tinha, estão sobrevoando usando os radares, esse lidar, que podem ver basta vegetação e tudo. Sim, eles podem ver. Agora, será que o que eles estão vendo é exatamente o que é? Ou estão vendo uma reprodução holográfica com campos gravimétricos que dão aparência de uma coisa sólida, onde de verdade é uma projeção holográfica? Então, para levar em conta, estamos falando com a tecnologia que pode ser superior à nossa. Então, essa aqui é uma razão, ok? Mas eu não creio que se eles tivessem acesso a isso. Então, vários grupos, organizações, corporações, governos, todos eles estão olhando o Amazonas com outros olhos. Então, isso pode levar em consideração. O que mais, Gabriel? Vê para mim, porque eu não vejo nada aqui. Desculpa, professor, eu estava com o microfone desligado.
O Max pergunta: professor, o senhor sabe alguma coisa sobre a Ilha Rai Brasil? Eu não tenho informação sobre isso. De verdade que não. Gostaria que tu me desse, se tu tem algum tipo de informação, eu vou pesquisar sobre o tema. Mas assim, não. Tipo, lembra que eu passei décadas fora do Brasil e em outras áreas, em outras circunstâncias. Então, a minha conexão ao Brasil é mais ou menos como recente. Mesmo que eu tenha nascido aqui e tudo isso, mas eu saí daqui, eu era um garoto praticamente, não? Então, por isso que muitas coisas locais, às vezes eu me perco. Se pudesse dar algum tipo de, pelo menos uma ideia do que eu tenho que buscar, eu vou buscar, mas me dá uma ideia, pelo menos. Essa daí eu também nunca ouvi falar. O Thales Augustus, outra pergunta. É igual a descobertas do Wingmakers? Eu não diria isso, porque são duas coisas diferentes aí. Explico. Em termos de tecnologias, em termos da forma como é apresentado, eu não creio que se aplique nesse caso. Tá. Patrícia Bismara da Silva. Professor, por que nas suas pesquisas o senhor não encontrou nada sobre Ratanabá? Menos mal que isso aqui não está aberto ao público, mas basicamente por uma coisa, talvez eu não tenha contatos com extraterrestre que começa com a letra B. A Talvez. Hilde está falando aqui, ó. A Hilde está falando. Rai Brasil era um nome como uma ilha era chamada, mapas celtas. Ah, tá. Agora sim. Agora eu me lembro do que está dizendo isso, tá? Porque supostamente os celtas tiveram aqui em expedições. Também, não somente os celtas, como até mesmo os vikings, desde o tempo da Noruega e da Dinamarca, também tiveram para cá. Então, nesses lugares que estão dizendo, tá, se dizem que existem runas que foram gravadas nas pedras. Olha, me ocorreu a história. E que supostamente o culto de Thor vem daí. Thor, Odin, Asgard, tudo isso aí venha dessa parte. Agora sim, agora já, já me, já me orientei. Eu fico meio perdido às vezes com tanta coisa que me perco. Olha, obrigado. Tem que ser o Woody. A Woody só é o meu anjinho da guarda. O que me falta, ela me ajuda. Tá vendo aí, Wilde? Você é anjinho da guarda. Ah, é uma delas. Tem as quatro fantásticas. Ela sabe, é uma delas. A Patrícia Bismara pergunta: Ratanabá existe ou não? Eu não sei se Ratanabá existe, mas que algo existe ali, sem dúvida nenhuma. Porque eles mapearam aquilo solidário e alguma coisa aparece ali. Uma cidade extensivamente. Agora, o nome da cidade, as circunstâncias dela, não posso dizer, eu não tenho nenhum material fora do que vem daquele instituto. É o único lugar que tem algum material que fala sobre o tema são eles. Mas especificamente com esse nome, só vem daquele instituto. Eu não encontrei em outro lugar. Só isso que eu posso te dizer. Última pergunta. Quem tiver mais aí, manda que depois eu coloco. Pedro Lira. Por que não se faz uma expedição brasileira para realmente encontrar essas cidades, professor? Essa é uma boa pergunta. Quem pode responder isso aí é o governo federal. Se dependesse de mim, eu, assim, todo arrebentadinho como eu tô, eu não sei, eu ia nem que seja arrastado. Eu me metia numa dessas sem pensar duas vezes. É uma oportunidade de uma vez na vida. Olha, que meter na selva, enfrentando anacondas e todo tipo de coisa que tem por lá e as coisas que a gente não sabe que tem por lá. Agora, por quê? Mesmo que o Brasil não queira, tem um monte de país que querem. Países, corporações, privadas,
Por isso que eu digo, se o Brasil não se antena, vai terminar perdendo. Espero que tudo termine bem. Pensamento positivo. Professor, acabaram as perguntas. Se o senhor quiser continuar ou quiser parar, já estamos aí com 1h15. Eu pergunto para vocês uma coisa. De tudo aquilo que eu falei, tá? Ficou alguma dúvida, especialmente sobre a invasão nazista, o intento de invasão nazista? Não houve nenhuma invasão nazista aqui. Houve um intento. E a história de que existe uma célula nazista aqui no Brasil é uma teoria de conspiração. Ninguém pode te dizer que existem isso. O doutor José Mengele foi preso no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Isso é um dado histórico, isso está comprovado. Que existe um vínculo muito grande dos alemães com o Brasil, inegavelmente. Agora, eu não posso entrar em coisas que eu não posso provar. Então, estamos no realmo da teoria de conspiração. Mas de tudo aquilo que eu falei, se ficou alguma dúvida, eu queria que vocês perguntassem. A visão que vocês veem, até estou meio ceguinho aqui. Enquanto não arrumo meus óculos, eu vou ficar assim meio perdido. Apareceu uma pergunta da Dulce aqui. A Dulce Tá. é do canal Fênix. Ai, que bom. Dulce Leal pergunta: professor, é verdade que as experiências nazistas continuaram na Antártida? Sim, existe a história, tá, da chamada Operação High Jump. Operação High Jump foi uma força combinada dos norte-americanos com os ingleses, onde uma armada com porta-aviões, com destroyers, coraçados, submarinos, foi para um lugar chamado Queen's Maud-Land, na Antártica, onde supostamente tinha um lugar chamado Isgloss, Palácio de Gelo, que supostamente era onde os nazistas tinham uma base secreta, onde existia as naves nazistas chamadas Raunebo, que eram parte do projeto chamado The Bell, o Sino, que supostamente eram naves que foram retro-engenhadas da caída de uma nave da Bavária no princípio dos anos 30. Então, se diz que eles continuaram ali. Agora, depois disso, vocês sabem que a Antártida está muito controlada. São poucos países que têm base lá. O Brasil tem uma base lá também. E não permite as pessoas que fazem uma base quando quiserem. Eles têm que ter uma comissão da Antártida que permita isso. E a pessoa aí, simplesmente porque quer ir para a Antártida, também não permitem. Tudo ali é controlado. Por que controlado? Quem sabe os mistérios que tudo tem. Tá? Mas dizer que essa experiência nazista continua até hoje, eu não creio. Mas que um dia estavam ali, sem dúvida nenhuma. Ali onde estava esse chamado Castelo de Gelo. A Doris, professor, me notificou aqui que tem mais uma pergunta da Ivanira e começou a aparecer outras. Ok, Eu vou colocar da Ivanira aqui, ó. Obrigado, viu, Doris? A Ivanira Menezes pergunta: a eubiose, que é uma espécie de religião, fala sobre esses seres que saíram de dentro da Terra para proteger os brasileiros. Será que é verdade? Pois isso tem a dizer com aquelas lendas que eu falei desses 6 supostos deuses que foram lutar com os nazistas. Eles descrevem ele como deuses, mas em verdade eram seres que tinham como um campo de energia ao redor deles, estavam flutuando e eram capazes de disparar raios com um aparato que eles estavam levando. Então eu penso que muitas vezes, tá, que essas religiões são criadas naquilo como uma forma de interpretar aquilo que eles não compreendem. Então, por isso que eu digo que existem na região do Amazonas esses seres que estariam protegendo as cidades ser perdidas. Essas. Pedro Lira pergunta: é na Antártida que é na Antártida que tem entrada para os povos que vivem no subterrâneo?
A Antártica também tem, mas não é somente ali, tem entrada por todos os lados. Aqui no Brasil está cheio de entradas. Nos outros países do mundo também. Ela se interconecta com o sistema de túneis que vai por todas as placas tectônicas. A Antártica é um lugar só, mas não é o lugar, é um lugar. O Vicente LS Barbato. Se o mundo é cheio de túneis, uma das maneiras de entrar em Acacor poderia ser por esses caminhos? Se diz, eu tenho aqui até anotado aqui, tá? Aonde exatamente seria uma entrada para ali. Deixa eu só buscar aqui as minhas notas. Eu tenho tanta coisa junto aqui que eu tenho me perco, então, nas notinhas que eu fiz aqui. Tá. Um desses lugares seria o Forte Príncipe da Beira, que fica na cidade de Costa Marques, na Rondônia. Aí, supostamente, seria uma das entradas que levaria esse sistema de túneis. Existem muitas outras entradas, tá? Se vocês veem que esses túneis que existem ali, foram encontrados uma série de túneis embaixo desse forte, chamados de fortes estelares. São fortes estelares porque eles têm formato de estrela, e não existem só no Brasil. O mesmo formato de forte vai encontrar em Portugal, o mesmo forte se encontra em São Petersburgo, na Rússia. Mesmo, igualzinho, o mesmo desenho. Muita coincidência que o mesmo desenho arquitetônico se vá para países distintos. O de Portugal ainda é possível, por causa que existe conexão de Portugal com o Brasil, mas conexão com a gente com São Petersburgo, na Rússia, muito menos. Então, eu diria o seguinte, que esse forte de Costa Marques tem essas entradas de túneis que se vão por milhas e milhas de distância. Mas o mais interessante é que dentro desses túneis eles lembram o interior das pirâmides, pedras quadradas com muros antigos. Então, eu diria que sim, que está cheio de túneis. E essas entradas, sim, deveriam ser esses caminhos, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta aqui do Thales Augustus. Ele pergunta: e o presidente do Brasil sabe de tudo isso? Essa é uma pergunta que só ele pode responder. Eu não sei o que ele sabe e o que ele não sabe. Eu não posso responder essa pergunta mesmo que eu quisesse. Uma outra pergunta aqui da Jorge Salim. Essas Amazonas eram alienígenas? Esse é um assunto, se elas eram alienígenas ou se elas eram descendentes de alienígenas, seriam híbridas. O mais certo que se imagina que elas tenham sido híbridas, ou seja, o resultado da procriação entre extraterrestres com humanos, e as mulheres que resultaram dessa união teriam formado as Amazonas. É uma possibilidade. De dizer que isso é o que é, não posso, não tenho como provar. Mas essa é uma das coisas que se comenta que poderia ser. Pedro Lira pergunta aqui, ó. Estes túneis foram construídos por seres de fora do nosso planeta? Talvez sim, talvez eles tenham sido construídos por civilizações antigas da Terra, como Mu, Lemúria e Atlântida, que tivessem usado tecnologias superiores para construir esses túneis. E também é possível que seres extraterrestres também tenham contribuído juntando-se com túneis naturais que já existiam. Então, a combinação de tudo isso criou essa rede de túneis e cavernas. Acabaram as perguntas, professor.